Salve, salve rapaziada! Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu quase fui preso em Lhasa, capital do Tibete, por causa de uma foto. Se liga aí! Há alguns anos atrás eu tive a grande oportunidade de realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que era o de conhecer o Tibete. Este lugar mágico, místico e que sempre povoou minhas mais profundas imaginações. Já na hora de programarmos a viagem, começamos a perceber o domínio escrupuloso da China na região. Para conseguirmos o visto especial para entrarmos no Tibete, éramos obrigados a contratar um tour com uma agência de viagem chinesa, com guia e motorista. Contratamos igual porque queríamos realmente conhecer o Tibete. Decidimos então fazer a viagem de trem por dois motivos. O primeiro, pela aventura de atravessar a China e subir até o platô do Tibete de trem. E o segundo, porque a adaptação à altitude ser mais gradual. E essa foi a minha primeira grande viagem de trem. Embarcamos em Xi'an, na China, cidade onde ficam os guerreiros de terracota do Imperador Qin, ótimo assunto no próximo vídeo. E depois de 36 horas de viagem, chegamos em Lhasa, a capital do Tibete. Vamos descer do trem, estamos oficialmente em Lhasa, capital do Tibete. Estamos aqui, chegamos no Tibete. Chegamos lá, frio pra caralho, o guia e o motorista demoraram um monte pra nos buscar, tivemos que ficar esperando na estação, mas estava tudo bem, eu estava emocionadíssimo simplesmente por estar no Tibete. Tudo parecia surreal. Enfim, chegamos em Lhasa já de noite e não conseguimos ver nada. No dia seguinte acordamos e fomos fazer o nosso primeiro passeio com o nosso guia e com o motorista, dois tibetanos muito gente boa, na verdade como todos os tibetanos que conhecemos. Conversamos um monte, a gente não parava de fazer pergunta para eles, mas eu percebi que eles nunca falavam sobre a China, sobre o governo chinês, sobre o domínio chinês na região, sobre as mortes, sobre a destruição e nada destes assuntos. Eles sempre desviavam o assunto. Até que um belo dia, quando estávamos tomando um chá doce em um mosteiro, enquanto os monges discutiam filosofia, e nós estávamos longe do carro, que o nosso guia finalmente confessou que dentro do carro eles tinham um microfone instalado pelo governo. Como assim? Todos os carros turísticos do Tibete possuem um microfone instalado pelo governo chinês para controlar o que os guias dizem para os turistas. E mais do que isso, todos os locais turísticos também microfones e câmeras para controlar o que está sendo dito. Ou seja, o povo tibetano tão oprimido e massacrado pelo governo chinês perdeu até a liberdade de expressão em seu próprio território. E isso é muito grave. Mas tem mais! Outro exemplo. Quando você viaja de carro pelo Tibete, existem diversos postos chineses de controles policiais. A cada tantos quilômetros existe um posto. E se você acha que esses postos estão ali para segurança, você se engana feio, meu amigo. Eles estão ali estrategicamente posicionados para controle de tempo. Isso mesmo, tempo. Por exemplo, se para ir do ponto A ao ponto B a uma velocidade constante de 80 km por hora você demora 25 minutos, então, desde o momento que você recebeu o carimbo no ponto A, você tem exatos 25 minutos para cruzar o ponto B. Nem mais, nem menos. Se você demorar 20 minutos, você é multado porque foi rápido demais. Agora, se você demorar 30 minutos, você também é multado porque foi devagar demais. Vocês estão entendendo a proporção disso? Ou seja, não é só a liberdade de expressão que foi usurpada dos tibetanos, mas também a liberdade de ir e vir no seu próprio território. E repito, no seu próprio território. Indignado com estas e outras coisas, eu decidi então fazer o meu mais humilde protesto. Eu sabia que era arriscadíssimo por causa das inúmeras câmeras e policiais que circulavam pelo local. Um detalhe. No Tibete, os protestos, mesmo pacíficos, são considerados crimes, com penas severas de prisão e sabe-se lá o que mais. A minha ideia, então, era fazer algo em frente ao Potala Palace, o símbolo mor do país. O meu brother, que estava comigo, estava apavorado e não queria fazer parte disso. Eu queria, então, tirar uma foto segurando um cartaz com a frase Free Tibet, ou seja, Tibete livre, no meio da praça em frente ao Potala Palace. Fizemos alguns outros cartazes com frases para a família, para dissimular, para disfarçar um pouco, e começamos a tirar as tais fotos. Diversos policiais rodavam o local, sempre em dupla, e eu estava suando de nervoso, eu estava muito nervoso. Segurei um cartaz que dizia um beijo de Lhasa ou algo assim, de um lado, e do outro a frase Free Tibet. Quando os policiais se afastaram um pouco, eu virei o cartaz e tirei esta foto.
Este momento deve ter durado uns 2 segundos, mas pareceu uma eternidade pra mim. Quando eu voltei a virar o cartaz, eu tava suando muito e percebi que outros 2 policiais vinham de frente pra mim, caminhando rápido em nossa direção. Naquele momento, meu corpo travou e eu não conseguia mais pensar em nada. Eles deviam estar a uns 50, 60 metros de distância, mas eu tive a certeza que eles tinham visto o que eu fiz. E eu estava fudido. Falei pro meu amigo, cara, age naturalmente, mas fudeu. Tem 2 policiais vindo pra cá e não olha pra trás. Óbvio que ele olhou pra trás imediatamente e viu os 2 policiais se aproximando. Fudeu. Amassei a folha, guardei no bolso, eu tava pensando em mastigar aquela merda. 20 metros, 10 metros, a gente já podia sentir o cheiro dos policiais. 5 metros, eles olhando pra gente. E quando eles chegaram do nosso lado, eu juro pra vocês, eles olharam no fundo dos nossos olhos, desviaram sem diminuir o ritmo e continuaram caminhando até o outro lado da praça. Eles se afastavam e nós ficamos ali, parados, sem reação. A verdade é que eu demorei um pouco para entender o que tinha acontecido. E por que eu estou contando essa história só agora? É que em junho deste ano eu tive a oportunidade de ir a Dharamshala, na Índia, para um final de semana de palestras com ninguém mais, ninguém menos que a Sua Santidade, o 14º Dalai Lama em pessoa. Foi um momento surreal na minha vida, eu consegui me aproximar a pouquíssimos metros dele, mesmo com um sistema de segurança gigante, mesmo com a enorme quantidade de pessoas, eu consegui me aproximar muito a ponto de olhar nos olhos dele, de sentir a energia dele, de escutar a voz dele sem microfone. Enfim, eu sei que isso não vem ao caso e que é apenas o meu ego falando. Mas tá tudo bem, este momento foi realmente mágico na minha vida. O fato é que a Sua Santidade já está com 84 anos e a saúde física bastante limitada. Por isso, encontros como este são cada vez mais raros. Eu me considero privilegiado e abençoado apenas por ter tido esse momento. Um detalhe, mesmo com um físico super debilitado, ele continua com uma lucidez mental incomparável e por cada poro de sua pele exala amor e compaixão. Uma compaixão imensurável. Bom, não é à toa que ele é a reencarnação do Bodhisattva da compaixão. Mas este é o assunto do nosso próximo vídeo, porque senão este vídeo vai ficar muito comprido e se você chegou até aqui, eu sei que você já está cansado. Então essa é a parte 1 e o próximo vídeo é a parte 2, falando sobre a invasão chinesa no Tibete, sobre o Dalai Lama, sobre quem ele é, sobre os Bodhisattvas. Lembra dessa palavra? Bodhisattvas? Então controle a sua expectativa, fique ligado no próximo vídeo. Até lá, falou, paz.